Está no ar o 19º episódio do podcast Fatia do Futuro. O podcast onde você fica por dentro dos assuntos que acontecem na nossa cidade, no nosso vale, no nosso estado e também no nosso país. Não nos segue ainda? Vai lá no YouTube, vai lá no Instagram, @podcast Fatia do Futuro. Clica, compartilha com os amigos, compartilha com quem está te devendo ou compartilha com quem tu precisa pagar uma conta ainda. Os boletos eles vão chegar independentemente de quem você indicar. Cris, como é que faz lá o joinha? Nos sigam nas redes sociais. Boa noite, Cris. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos convidados. Privilégio ter vocês aqui hoje. Tenho certeza que mais uma... A gente nem pode falar boa noite, a gente não sabe o horário que as pessoas vão nos ver, né? Exato. Nós temos certeza que vai ser mais uma noite especial, com muitos assuntos relevantes para serem abordados. Sejam bem-vindos. Dois convidados especialíssimos, Arno, diretor financeiro e... Gerente administrativo e financeiro da Neugbauer. Gerente administrativo e financeiro da Neugbauer e a Melissa Couto. É isso, Melissa? Uhum. Normalmente a gente apresentava os convidados, mas a gente sempre errava, faltava coisa, então a gente mudou. A gente vai pedir para que os convidados se apresentem. Melissa. Então, boa noite, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Essa grata surpresa, né, Márcio, das nossas famílias acabarem se conhecendo em um momento de celebração. Então, meu nome é Melissa Couto, eu sou psicóloga, psicoterapeuta analítica há 25 anos, sou terapeuta MDR também, especialista em avaliação de ansiedade e depressão, trabalho com traumas e a clínica é direcionada muito para perdas e lutos, né? Sou também especialista em psicologia das emergências e desastres, então trabalho sim com ajuda humanitária, tragédias, né? Por 20 anos trabalhei com a Cruz Vermelha, depois trabalhei na USAID, que agora então foi realocada, e a gente trabalha agora para um núcleo diretamente ligado ao estado do governo americano, né? Que é o programa de REDAP, que foi o que continuou então o programa de resposta humanitária. Aqui no Vale, então, estou há 6 anos, pouco tempo, né? Mas já cheguei um mês antes da pandemia, então já cheguei no tumulto, já cheguei trabalhando com desastre, então já fui direto para o comitê de crise da cidade. E a minha apresentação para o município foi esse. Antes da clínica, já cheguei, né, no comitê de crise da pandemia. E aí a gente vai conversando ao longo do tempo, mas realmente o meu trabalho com a psicologia está muito ligado à questão das tragédias, né? Então atendi tragédia da Boate Kiss, Chapecoense, Brumadinho, os tornados aqui, Petrópolis, Rio de Janeiro. Depois da pandemia, então, a gente coordenou os atendimentos do call center do país inteiro, supervisionamos, criamos os primeiros protocolos do mundo, então, em primeiros socorros psicológicos por telefone e por WhatsApp. Então, tem aí uma história bem longa com esses cenários de crise, né? Legal, a gente está muito feliz também, porque muitas vezes esses temas, esses assuntos, eles não vêm em primeiro plano, né? Eles ficam escondidos, e falar sobre isso eu acho que é muito importante também para que as pessoas entendam, né, o funcionamento por trás de todo esse processo, né? Com certeza, legal. Com muito certeza. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada. Arno. Boa noite a todos, então. Meu nome é Arno Vargas, eu sou o gerente administrativo e financeiro da Neugbauer. É um prazer estar aqui também, Márcio, Cris. Eu já sigo aí o podcast de vocês há um tempo aí. Muito bem. E foi uma honra quando eu recebi o convite lá através do APL, que é o nosso arranjo produtivo local lá, ao qual me orgulho muito também de fazer parte ali, como integrante representando a Neugbauer. Além de exercer essa função já, eu estou há 13 anos no grupo Vompar, morando há 10 anos aqui no Vale. Venho lá de Porto Alegre, sou natural de Santa Cruz do Sul, né? Mas já morava em Porto Alegre há uns bons 10 anos e agora já estou uns 10 anos aqui no Vale. Também lá na cidade onde eu resido aqui do lado, em Arroio do Meio, eu componho a diretoria da CISAM, que é a Associação Comercial, Industrial e de Serviços lá de Arroio do Meio, onde eu respondo pela pasta da diretoria da indústria, né? E a gente tem muitos grupos de trabalho agora iniciando, assim. Então eu já, apesar de ser um forasteiro aqui, eu já me sinto bem à vontade, bem integrado ao Vale aqui. Muitos amigos aqui e já uma vida social assim bem pujante, que nem o Vale do Taquari, né?
uma região extremamente industrializada, assim, um terreno fértil assim, para construir negócio, e a gente tem sentido isso na pele aqui desde quando a gente veio para cá. Legal. Prazer estar aqui, só o começo da nossa conversa aí. Bacana. Para demonstrar o nosso carinho por vocês, a gente quer presenteá-los para que vocês lembrem da gente todos os dias de manhã. Cara, que honra, hein? Eu pensei, será que eu não vou ganhar a canequinha? Se quiserem abrir e mostrar para a câmera. Olha só, olha aí. Podem abrir. Personalizada, hein? Podem abrir, podem rasgar, não tem problema nenhum. E a gente tá bem bonito aqui. Tu viu? Eu pensei, eu tinha que mandar uma foto. Amanhã vocês fazem aquele fotinho no cafezinho, vocês marcam com lá. certeza. Cara, isso aqui pra mim, eu vou ostentar, né? Certo? Lá no café. Cara, isso aqui foi um podcast que eu fui aí, você conhece, daí eu já mando o link, né? Uma gurizada bacana. Olha só, que legal. Obrigadão mesmo, hein? Adorei. Olha que lindo. Amanhã, então, a gente toma um café. Eu te marco e tu me marca também. Com certeza, Melissa, com certeza. É um prazer. Muito obrigada. Melissa, como os eventos históricos, as tragédias históricas, elas marcam as pessoas? E de que forma marcam e como elas superam isso? Então, a gente, na realidade, tenta não usar a palavra superação, né? Ok. Porque eu acho que quando a gente trabalha com rompimentos severos de vínculo, então são processos de luto independente do que morre com a gente, né? Nem sempre são as pessoas que morrem, mas algo se rompe, algo se perde. Então, muitas vezes são irreparáveis, né? A gente fala que um luto ele pode ser eterno, né? O que a gente não pode viver é com a dor constante sobre isso. Então, os processos elaborativos, de ressignificação, tu sabe, né? Tu tem uma história grande de resiliência e de ressignificação, então tu sabe do que eu falo. Sim. Né? As tragédias, elas... Quando eu comecei a trabalhar com isso, em 2004, né? Todo mundo dizia que era uma bobagem, porque tragédias não aconteciam, desastres não aconteciam no nosso país, principalmente no nosso estado, né? E realmente o Rio Grande do Sul não tinha um histórico com isso. Mas eu fui trabalhar com Cruz Vermelha, né? E aí, quando eu fui ser voluntária, porque já tenho uma história de voluntariado na minha vida, que é desde dos grupos de igreja de jovens e aí, então, a gente começa a trabalhar com... Eu não sei se vocês têm por aqui, mas a gente tem lá em Santa Maria, tinha as aldeias SOS, que são crianças que são resgatadas e que elas têm mães sociais e casas sociais. E eu comecei a fazer um trabalho, né, dentro dos parceiros voluntários com essas crianças, com essas comunidades. E aí fui para a Cruz Vermelha, porque abriram a Cruz Vermelha lá. E essa Cruz Vermelha em específico começou a trabalhar com resgate e socorro. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a perceber que era algo que a gente não falava, nem dentro da psicologia, nem dentro da comunitária, né, nem de psicologia do trauma. Então, as tragédias, elas chegam sem avisar. Né? Elas são o que a gente chama de crises circunstanciais. Porque as crises evolutivas todos nós passamos ao longo da vida e todos nós precisamos ressignificar. Né? Fazem parte do nosso crescimento, são etapas da nossa vida. As circunstanciais, não. Elas são abruptas, não previsíveis, geralmente vêm de um momento fatídico ou de algo muito severo. E muitas vezes, dependendo do tamanho, né? E olha o que a gente viveu aqui em todos esses tempos, elas são catastróficas, que significam que elas não têm uma reparação, uma reconstrução. Elas marcam para a vida o todo sempre. O que a gente vai fazer depois disso vai depender muito dos recursos que a gente vai ter internos, as redes de apoio e o tipo de trabalho que a gente recebe. Então, se tu recebe um forte apoio psicossocial no momento de crise, tu tem 50% menos de chance de adoecimento com aquela situação. Né? Então, por isso que a gente vem fomentando esse trabalho que é tão importante, porque as pessoas não falavam disso no país, né? Quando eu atendi a tragédia da Boate-Kiss, a gente não tinha nem material em português. Os manuais que existem de Cruz Vermelha no país, eles foram traduzidos e adaptados por mim mesma. Né? Então, todo o material nacional de Cruz Vermelha, ele foi feito por mim naquelas épocas ainda antes da tragédia da Boate-Kiss. Né? E continuam sendo os mesmos. Então, a gente ainda não tem uma consciência plena. Né? As pessoas acham que não vai acontecer de novo. A gente achou que não ia acontecer depois de 2023, de um tamanho tão grande. Em 2024 ela veio e foi maior do que a de antes. Né? Então...
E tem uma tendência, por exemplo, essas naturais. Brumadinho, ela não foi natural, né? Foi um acidente? Foi eles dizem um crime, né? Um crime? Isso. Então, isso. mas vocês sabem que os desastres, eles não existem desastres naturais. Então, a gente vem tentando, inclusive, conscientizar a população disso. As questões meteorológicas e climáticas, elas sempre aconteceram. A gente tem histórico aqui da enchente em 41. A gente tem gente que conta de 41. O que acontece, né? O homem. Sempre é o homem, né? O homem invadiu espaços que não podia ter ocupado, fez situações dentro da natureza que não podia, porque a questão climática ela é a mesma de sempre. Lá em Petrópolis, vocês conhecem Petrópolis? Sim. No Rio Então, Petrópolis é uma cidade que não comportava 100 mil pessoas. A gente tem 250 mil habitantes e as habitações são feitas no morro. Eles chamam de... é absurdo de ver o que acontece lá. Quer dizer, não tem como não deslizar aquelas terras. Então, assim, o homem ele foi invadindo. Então, os desastres naturais, eles não são naturais. Porque as situações climáticas, elas são as mesmas de sempre, né? O que o homem fez foi invadir, foi negligenciar ou foi abusar dessa situação da natureza. Eu vi alguém falar, né? Falando um pouco de 24, especificamente em Porto Alegre. A gente fala muito do Vale, mas tem muitos amigos ainda em Porto Alegre. E eu acho que um deles falou assim, olha, na verdade o rio tomou de volta que era dele, né? Quem conhece um pouco a orla do Guaíba ali, o que aconteceu ali, durante muito tempo a população ocupou aquele espaço, né? E como você falaste, teve um retorno, né? A natureza buscou de volta, de tempos em tempos ela busca, né? Então faz sentido, eu acho que faz sentido dizer que não é um desastre natural, né? Dentro da empresa, a gente vai migrar um pouquinho agora para o... Para Neugebauer. Neugebauer. Se fala o E e o U se fala Neu. É que nem um sobrenome que é muito usual aqui no Vale, que é o Neumann. É a mesma lógica, né? É a mesma origem. Mas vocês não sabem a dificuldade que o pessoal tem, principalmente na região sudeste, assim, de falar ainda. Né? Mas é uma batalha nossa. Inclusive, a gente tem algumas marcas assim, do portfólio, que é uma linha de recheados agora que a gente abreviou ali. Estamos trabalhando com Neu, que é como se lê mesmo assim, né? A pronúncia com acento no O para tentar diminuir um pouco a dificuldade do pessoal. O nome do novo produto é a pronúncia certa. Exato. E tem a gente, assim, eu não sou de marketing, mas tem muito a ver isso. Às vezes aquela coisa de... A gente tem um produto ali que é um sinônimo de categoria, né? Que é o Mumu, vocês são gaúchos, vocês sabem que a gente não fala doce de leite, a gente fala Mumu, né? E isso vira paisagem na prateleira, né? Acaba que quando o produto também é conhecido, o pessoal não lê mais, né? Eles olham a barra laranja lá, Neugebauer. Mas tem isso. Eu li isso, né? Que a Neugebauer, Isso aí, Neugebauer. É a primeira fábrica de chocolates do Brasil. Primeira fábrica. Foi em 1891, né, cara? Os imigrantes alemães, o Ernesto Neugebauer e mais 2 irmãos, eles começaram lá em Porto Alegre, né? Na Avenida Cairu. Depois foi para a Avenida Cairu, né? Eles construíram depois uma grande fábrica lá para a época, né? Um padrão em 1945 ela foi inaugurada. E está lá até hoje, né? Só que, claro, hoje o grupo Neugebauer, assim, a fábrica, ela ficou na família Neugebauer até a 5ª geração. Né? Só que depois disso, ali na década de 80, eles passaram por muitas dificuldades financeiras e o grupo foi vendido primeiro por um grupo paulista que chama Grupo Fenícia, que era... Talvez ele vai lembrar que era Arapuã, que depois acabou falindo também. E essa massa falida foi comprada pela Parmalat, que veio a ter um problema na Itália lá também, com a máfia e tal, e acabou entrando em falência. E o Grupo Florestal aqui de Lajeado comprou, né? Na época ali. E daí, em paralelo a isso, a família Von Tobel tinha sempre um negócio de bebidas, né?
que ficou na família há 65 anos. A gente era um envasador de Coca-Cola, né, para a região sul aqui. E só que daí em 2009 eles tinham para eles que eles queriam criar uma divisão não só de bebidas, mas também de alimentos, né? Daí pela ordem eles compraram então uma fábrica de balas que tinha aqui em Arroio do Meio, que era também nativa dali, Balas Valérios, né? Na sequência, daí compraram do Grupo Florestal lá em 2010 a Neugbauer, e depois a gente também comprou a Mumu, que era já era uma empresa do grupo, só que uma outra ramificação da família, que ficava lá em Viamão. E a gente acabou trazendo tudo para cá, né? Então, aquela fábrica lá da Cairu, antiga, quando a gente chegou lá, eu cheguei a conhecer, assim, nossa, era uma manufatura muito arcaica, assim. E a primeira conclusão, olha, a gente tem um desafio de transformar essa marca numa marca nacional, não só gaúcha, né? Então, para isso a gente vai precisar de uma fábrica. Daí a gente até brinca que a gente botou uma fábrica para dentro da marca. A gente tinha a marca, mas não tinha fábrica. E daí foi feito um investimento, o Márcio teve a oportunidade já de conhecer lá, um investimento pesado, assim, pela família, é muito reconhecida por investir em tecnologia de ponta, assim, né? E eles acabaram, então, começaram a construir em 2010, inauguraram em 2013, essa fábrica que a gente brinca que não teve uma fábrica que inaugurou do zero de 2013 para cá. Então, claro, tiveram ampliações de outros fabricantes e tal, né? Mas a gente brinca que é até um paradoxo, que nem você falou, né? A gente tem a marca mais antiga, mas a fábrica mais moderna do Brasil hoje. E estamos aí peleando, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, Melissa, o processo de produção da Neugbauer agora faz um mês, mais ou menos, 2 meses, né? Fantástico, assim, tecnológica, muito eficiente, poucas pessoas dentro do processo, né? Muito autônomo, fantástico. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer, vale a pena. E isso mostra também uma evolução em cima de, com certeza, de processo, em cima de produto, né? Exato. De equipamentos. Com essa timeline que eu falei aí, né, do negócio passar de gestão por muito tempo, talvez a qualidade não tenha sido o que foi priorizado nesse período, né? E realmente, quando a gente se deparou com isso e a gente chegou com um DNA de Coca-Cola, que tem muito esse peso da qualidade, né? A gente brinca lá que é um estado de espírito para nós, a questão da qualidade, né? E a gente tinha isso, que a gente precisava de equipamento para entregar um produto bom, produto de qualidade, e para conquistar o Brasil nós tínhamos que ter um outro pilar ali de ter um preço competitivo, né? Então, a nossa fábrica é uma fábrica que precisa de muita escala, né? A gente precisa de volume, e com isso a gente conseguiu ofertar na prateleira uma opção mais econômica, né? Se vocês olharem assim, raramente a nossa barra, que é o carro-chefe, né? Ela não vai estar numa posição tão econômica, assim, né? Ou seja, ocorre que a gente passa a ser uma opção, né, para o consumidor. E no Rio Grande do Sul, então, a gente tem a liderança nas barras já há muito tempo. Só que do Mampituba para cima é um pouco mais difícil, né? Então, principalmente no Sudeste, né? O nosso canhão de crescimento hoje ele tá virado para São Paulo, principalmente, né? Que é um consumo e renda, assim, é muito forte. E aos poucos a gente está conseguindo. Hoje a gente já tem 5% do mercado brasileiro de chocolates. Então, é pouco, assim, mas a gente está brigando com grandes players aí, mundiais, né? Como a Mondelez, a própria Nestlé, e eles detêm aí juntos aí mais ou menos 70% do mercado. E hoje quantos produtos mais ou menos vocês têm hoje? A gente tem um portfólio de mais ou menos de 38 a 40 produtos, SKUs, né, que a gente chama. E tudo voltado ao chocolate? Sim, é voltado ao chocolate e o doce de leite, né, que a gente trabalha com o Mumu tradicional. E há uns 3 anos a gente desenvolveu, junto com uma parceria com a Universidade de Viçosa, em Minas Gerais, um doce de leite mais equiparado aos doces de leite mineiros. Porque no Rio Grande do Sul a gente caiu nas graças da torcida, né? Vamos chamar assim, o Mumu, que é um doce de leite um pouco mais escuro, ele se equipara mais aos uruguaios e argentinos, né?
Mais consistente. Isso. E na região sudeste, por conta dessa... A Minas tem muita tradição nessa parte láctea, né? Queijos e principalmente doce de leite. Um dos doces assim mais consumidos, assim, mais premiados no Brasil é o Viçosa, que ele é um pouco mais clarinho e uma textura um pouco mais cremosa também. Então a gente trouxe o pessoal aqui em parceria, daí agora a gente lançou, já faz uns 3 anos, o Mumu Gold, que ele vem num vidro. Ele é um pouco mais premium, assim, até uma proposta de preço um pouco mais... Uma outra prateleira, assim, de preço. Mas também está fazendo sucesso, assim, então... Nós estamos, né? Esse podcast está sendo gravado hoje, na segunda-feira que antecede a Páscoa. Exatamente. Pô, imagina como tá essa empresa nessa semana. O pessoal não vai dormir, vão trabalhar 24 horas. Cara, pior que nesse final agora, na segunda quinzena de março, já... a gente começa a tirar o pé do acelerador já, porque a Páscoa ela começa a ser vendida já em janeiro, acredita? Impressionante, né? A gente vê cedo, né? Os Von Tobel que tu tá falando são os de Santa Maria? Sim, eles são parentes, né? Hoje, quando a gente tinha... eu não falei totalmente correto, né? A Vonpar, ela respondia pelo sul do Brasil, menos aquela região de Santa Maria, mais para a fronteira, que era uma outra... São primos, na verdade, né? Que é a CVI e a Vonpar, eram as duas envasadoras de Coca-Cola. Isso, porque são... Na realidade, os guris estudaram comigo parte da... Sim, o Emerson e a turma deles. O Arthur. Eles são... inclusive, são acionistas nossos hoje, aqui da Noigbar também. Mas é muito legal porque eles tiveram toda a vida um negócio de bebidas, né? Em 2016, daí foi vendido para um grupo mexicano. E na época eu tive o prazer de ser convidado para vir para cá, para Arroio do Meio, porque a gente tinha 2 divisões, a divisão de bebidas e a divisão de alimentos, e o que ficou na família foi a divisão de alimentos, né? E a gente atendia os 2 negócios lá em Porto Alegre através de um share service, que a gente chama, que era um serviço compartilhado, de uma base administrativa, né? E como o negócio de bebidas ele foi vendido e o headquarter dos mexicanos era em São Paulo, eu fui convidado para montar uma base dedicada ao negócio de alimentos aqui em Arroio do Meio. E daí eu vim para cá em 2016 com esse desafio aí de começar, a gente praticamente começou do zero, então essa base aqui. Mas eu me lembro que eu vim para cá assim um pouco, vou ir pro interior e tal, apesar de ser um desafio interessante, né? Mas o que pesou bastante também assim foi buscar um pouco de qualidade de vida, né? Na época, eu hoje tenho 2 filhos, um de 17 e um de 11, uma menina de 11. E na época eles eram menores, assim, e eu disse, olha, faz muito sentido para mim em termos de família, né? Porque, criar filho no interior, tu agrega mais qualidade de vida, que nem eu sou de Santa Cruz. E daí eu acabei vindo para cá, mas eu vim assim, profissionalmente talvez a gente vai ter alguns desafios. Será que a gente vai conseguir achar gente boa lá no... Eu me lembro que eu me fazia essa pergunta. E da minha equipe eu consegui trazer 2 profissionais só, né? A maioria do pessoal a gente teve que contratar aqui. E eu sempre falo isso, porque eu me surpreendi muito, assim, positivamente. Vale um lugar muito próspero. Muito próspero. A gente conseguiu contratar excelentes profissionais, assim. Muitos aqui da universidade, aqui da Univates, né? E eu não me arrependo um centímetro, assim, de ter vindo para cá, um lugar que eu já me sinto cidadão aí, até arroiomeense e do Vale aqui agora. Legal. E quando tu tira um tempo para te cuidar de ti, como é que funciona essa parte? Porque tu trabalha com muita tristeza, né? Ajudando as pessoas. E a teu emocional, como é que fica? Eu acho que tem várias coisas que a gente bota em questão, assim, porque a gente tem uma ideia do senso comum, né? De como as coisas funcionam, mas, assim, não é uma regra e nem uma obrigatoriedade que, ao meu ponto de vista, deveria ser, né? As universidades, elas deveriam exigir parte da formação o autocuidado, né? Então, assim, a gente saber
que se formam psicólogos sem nunca terem feito terapia na vida é a coisa mais absurda do mundo, né? Na minha concepção de profissional, assim. Eu sou de uma formação de tempos antigos, assim, eu tenho 25 anos de formada, então eu sou de uma época em que a psicologia não era essa universidade que existe hoje, né? Os cursos eles foram mudando e hoje em dia a gente tem muito essa carga horária optativa, nem tudo é obrigatório. Eu sou de uma época em que todas as disciplinas eram obrigatórias e que a gente saía bacharel e licenciada, né? Então eu tenho licenciatura em psicologia também, porque, né, dentro na época tinha que eu sei que aqui em Estrela ainda sobrevive o magistério, né? Então nessa época a gente dava aula de psicologia no magistério também. Então o autocuidado, ele é, para mim, uma responsabilidade ética do profissional, né? Então, assim, profissional psicólogo que não faz psicoterapia não exerce integralmente, eticamente, a sua responsabilidade, né? Isso é um pensamento, um posicionamento meu, não só enquanto profissional, mas enquanto ser humano, porque ninguém dá o que não tem, né? É verdade. Ninguém pode dar para o outro aquilo que não possui. E se eu não exerço autocuidado, se eu não cuido da minha saúde mental, eu não tenho capacidade de fazer isso com o outro, né? Mas, falando sobre as tristezas e as dores que a gente carrega, eu acho que o profissional psicólogo ele vê o mundo diferente do que os seres humanos normais, né? Porque a gente diz que os psicólogos não são seres humanos tão normais assim. Porque eu sempre falo que no momento mais difícil da vida do outro, ele abrir a porta da vida dele para te entregar e compartilhar o sofrimento dele para que ele encontre recursos para elaborar esse processo, para ressignificar essa dor, é muito honroso, né? Alguém que te entrega no momento de maior vulnerabilidade, de maior fragilidade, a possibilidade de tu estar junto, te entrega essa honra, né? Muito mais amor e afeto do que dor e tristeza. Porque os momentos difíceis eles vão existir para todos nós, né? Todos nós vivemos situações difíceis. A gente usa uma frase que a gente gosta muito, né? A Marli, minha colega então de Curitiba, que tu falou, a dor ela não se compara, a dor ela se ampara. Não existe medição de dor. A gente sempre vai ter alguém que viveu algo pior do que o que a gente está vivendo e vai ter alguém que viveu algo não tão ruim quanto a gente está vivendo, né? Mas a nossa dor ela é a pior que pode existir naquele momento. Então, eu acordo todo dia e agradeço por isso, né? Porque ter uma profissão em que as pessoas escolhem contar uma nova história todo dia é muito honroso, né? Então, as pessoas elas me mostram que a gente pode viver algo diferente daquilo que todo mundo está acreditando que não tem mais alternativa. O consultório me ensina todo dia. E as tragédias nem se falam, né? Porque aí a gente aprende a dar valor a tudo aquilo que existe para nós. Então, assim, cada momento que eu saio do consultório, cada momento que eu saio de um atendimento, né, de uma tragédia, e por trabalhar com luto, eu trabalho com morte, com dor o tempo todo, né? Só que diferente do que as pessoas pensam, a vida faz muito mais sentido. Quando a gente fala de tanatologia, as pessoas têm dificuldade de falar do morrer, da morte, né? Então eu sempre falo que a gente tinha que usar o prefixo bio na frente, porque para falar de morte a gente tem que falar de vida, né? Para falar da dor, da perda, tem um autor que morreu há pouco tempo, é um canadense, morreu com 96 anos, o Colin Parks. Se vocês procurarem coisas sobre luto, vocês vão procurar. Ele então, o profissional que trouxe esse entendimento para a gente. Ele diz que a dor da perda, a dor da morte, é do tamanho do amor que a gente sente. Só não é capaz de sentir dor quem não tiver o amor. Então, a dor do luto é o compromisso com o amor. Isso é muito forte, né? Então, assim, a gente só sente aquilo que faz sentido. A gente só sente aquilo que realmente a gente perde e entende que vai ser irreparável, né? Então, assim, a minha profissão é uma profissão dura, não só por ter escolhido esse tema, mas por entender que a gente precisa mostrar para o outro que tem um outro sentido depois daquilo, que ele pode continuar, que ele pode sobreviver, que ele pode ressignificar, né? Mas é muito honroso, porque todo dia eu entendo que eu posso ser melhor. Mãe, amiga,
pessoa, esposa, filha, né? Então, eu acho que é meio suspeito falar de, né? Cada um fala de sua profissão, mas eu duvido que exista melhor do que essa. Duvido que exista pizza melhor do que a nossa. Duvido que exista chocolate melhor do que... Isso aí. Mas eu estava escutando tu falar, assim, eu também, eu acho que a maioria das pessoas tem lutos, assim, né, e ele não acaba, ele não vai acabar nunca, né. Eu acho que o segredo, assim, que nem você falou, da gente aprender a melhor forma de conviver com ele, se ressignificar, daqui a pouco potencializar isso para alguma coisa boa, né. Mas acho que acabar mesmo... Não... É porque o luto ele é diferente do que as pessoas falam, porque muito antigamente a gente ainda vê profissional postando isso no Instagram, né? As fases do luto. As fases do luto, elas caíram em 1999. Então, não... Por quê? Porque, né? Então, uma pesquisa com paliativismo, o Strub, ele descobriu que o luto não tinha início, meio e fim, que ele não era um processo linear, que ele era um processo dinâmico. Né? E aí eles criaram uma teoria que chama processo dual do luto, onde ele mostra que o luto ele oscila. Né? Porque hora a gente vai estar voltado para a dor, hora para a restauração. E isso faz a gente sobreviver. Né? A dor, ela é inevitável. Né? Porque rompe, então fere, machuca, dói, a gente sente. E proporcional ao amor que tu sentia. Exatamente. Então, quanto maior o luto é o compromisso com o amor, a dor do luto é o compromisso com o amor. Então, assim, quanto mais a gente entender que vai fazer sentido ressignificar, a dor, ela está ali presente. Sim. Né? Mas o amor, ele é maior, é ele que reconstrói. Né? Porque daí o amor, ele faz com que as pessoas entendam que elas precisam continuar. E essa continuidade leva eles para esses caminhos de restauração, né? De ressignificação, encontrando outros. Me permite, eu sei que tu passou por muitos desastres, né? Que nem Chapecoense, Brumadinho, a Botkiss, a enchente também aqui, né? Sim. Para ti, talvez, não tenha pior, mas assim, que tu sentiu assim, mais comoção, que tu chegava em casa, talvez tu chorava, que tu sentiu mais dor, qual delas talvez que eu disse isso para os meus alunos agora, né? Então, eu sempre falo assim, que a gente ainda está apresentando esse cuidado para o mundo, e eu ainda falo que a gente é um bebê que está tirando as fraldas, né? Mas eu hoje sei que muitas pessoas que estão junto comigo, né? Inclusive, a gente brinca que o meu marido, que era um que criticava tanto, que hoje é trabalhador humanitário também, junto comigo, faz parte da equipe, né? A gente sempre fala que as pessoas não têm... A gente não consegue ter dimensão disso, né? Até porque o olhar da gente sobre isso, ele é muito singular naquele momento. Então, assim, eu aprendi isso da Kiss para Chapecoense, né? Como eu sou de Santa Maria, então, assim, foi muito difícil viver a tragédia lá, e ela foi inusitada. Eu sempre conto, assim, para os meus alunos, terminei agora, né, uma disciplina na Unila Salle, que eu dou de férias sempre, que Santa Maria foi diferente porque o tempo de atuação, né, do apoio psicossocial dentro da ajuda humanitária, dentro da crise, ele é instaurado na literatura como 90 dias, que é o tempo de crise, que é o tempo onde a desorganização está toda colocada e que a gente não consegue fazer direcionamento. Então, que a gente está ali para acolher e apoiar, né? Que foi o que aconteceu aqui esse tempo todo. Depois a gente vai direcionando, os serviços específicos, faz parte da minha gestão de cuidado também, produzir esse trabalho que permaneça. Mas, assim, aqui isso foi na minha cidade, com as minhas pessoas, né? O seu Aderbal, que ficou conhecido por todo o país, que era o presidente da associação, a livraria dele era na frente da minha casa. E a menina dele estava no último ano de psicologia. Então, assim, a coisa foi avassaladora. E daí, ali por si só, uma cidade pequena, Lajeado é uma cidade menor, mas Santa Maria é uma cidade pequena, né? E os meus pacientes, eu sempre conto essa história, assim, os meus pacientes, por 2 meses, eles mantiveram o pagamento das consultas e me disseram que eu trabalhasse para aquelas pessoas, porque elas precisavam mais desse cuidado do que... Então, assim, né, porque é um trabalho voluntário, Cruzeiro Meio. Então, assim, Santa Maria teve toda uma questão diferente. Eu fiquei 120 dias à frente do cuidado, com profissionais voluntários, até montar. Então, assim, com certeza, todo mundo pensa, nossa, foi a pior tragédia que tu atendeu, né? Quando a gente chegou na Chapecoense, cheguei com uma equipe, já não era uma equipe, né? Já tinha uma equipe que tinha sido, então, oriunda da situação da tragédia da Kiss, né? Inclusive, a gente hoje tem coordenando a mãe de um sobrevivente
que foi a psicóloga que também se colocou à disposição e que fez a formação conosco. E eu cheguei na Chapecoense achando que eu ia tirar de letra, estava com uma equipe, né, uma cidade que não era minha. E aí eu sempre conto assim, que lá em Santa Maria eu vi os pais enterrando seus filhos. Na Chapecoense, no mesmo caixão, eu vi os pais enterrando seus filhos e os filhos enterrando seus pais. Porque eram jovens que tinham crianças de 2, 3, 4, 5 anos. Uma comoção social de um tamanho que eu nunca vi. Porque assim como eu fiz plantão de psicólogos de 6 em 6 horas para cuidarem dos funcionários, dos familiares, os torcedores fizeram plantões de 6 em 6 horas para que o hino da Chapecoense não parasse de ser cantado por todo o tempo. Então, assim, se vocês lembrarem da história, a gente fez um trabalho de apoio psicossocial que a gente espalhou caixas de remédio grande por toda a cidade, com sentimentos, com emoções, respeito, amor, afeto, cuidado, né? Então, foi a maior ação social que eu vi, me comoveu muito, e a gente lidou com outras questões que se atravessam, que daí são questões de brigas políticas, socioeconômicas, de ego, né? A Cruz Vermelha estava numa crise na época, né? O pessoal descobrindo as funções todas que a gente sabe, né? Do que acontece por trás dos cenários, pelos desvios e pelas más condutas das pessoas. Então, assim... E aí, por si só, eu tenho um nosso amigo, Paulo José, que é o nosso chefe, então, que veio aqui, que colocou o projeto que a gente executou no Vale, né, durante as enchentes. Ele sempre diz assim, que eu só não quero que a Melissa venha para Brasília, porque onde a Melissa vai, o desastre vai. Né? Porque daí eu cheguei em Lajeado, um mês depois se instaura a pandemia, primeira superlotação de UTI, primeira cidade bandeira vermelha do estado. Então, assim... Eu costumo pensar, assim, na fé que eu tenho, é que Deus me coloca onde eu tenho que estar, né? Para que as pessoas recebam um cuidado integral que eu tenho para oferecer. Mas eu não sei te dizer, porque o que eu vivi aqui no Vale, parece que foram todos os desastres juntos. Parece que foi Boate Kiss, Chapecoense, as chuvas de Petrópolis, porque o tamanho do que a gente viveu aqui, para tudo quanto é lugar que a gente olhava, né? Então, a gente fez lá em Vespasiano Correia o velório coletivo. Então, assim, eu revivenciei muitas coisas dos desastres que eu coordenei e atendi, mas parece que tudo num só. Agora, do fundo do meu coração, confesso para vocês que a primeira vez que eu pensei que eu não queria mais fazer isso foi agora, quando a gente teve ano passado aqui o acidente dos alunos de paisagismo de Santa Maria do FSM. Porque quando o acidente deu, eu estava no restaurante e a gente estava comendo, e daí eu disse, nossa, né? E o Bruno, que é o médico do Instituto Médico Legal, a gente criou um protocolo depois das enchentes que foi instituído lá no DML, porque a gente teve todo o tempo, né, apoio de psicólogos lá, a gente botou equipes e a gente se aproximou, né? Depois disso, o Bruno me ligou, que estava indo atender a ocorrência, e disse, Mel, eu vou precisar da equipe de psicólogos aqui. E aí, quando a gente estava organizando, quando eu estava reacionando, umas pessoas me ligam de Santa Maria e me pedem por uma pessoa que era minha amiga. E aí foi o primeiro corpo que chegou. Da pessoa que eu fui no casamento, da pessoa que eu vi os filhos nascerem, entendeu? Que tinha uma ligação imensa com a minha mãe, né? Era da família do marido da minha mãe. E aí, daí eu cheguei lá e ele estava lá me esperando. Quando ele me enxergou, assim, porque a gente já tinha ligado para os hospitais, já sabia que ela não estava viva. E aí, então, eu tive lá com o pessoal. Uma das psicólogas que trabalha aqui comigo, a Jana Frone, comunicou os filhos pelo telefone. Então, assim, foi uma ação de muito afeto, de muito cuidado. E aí eu cheguei em casa e as minhas crianças, né, o meu de 19 e o meu de 15, estavam com as namoradas me esperando. E aí naquele momento eu disse, eu não sei se eu quero fazer mais isso. Porque foi muito, muito, muito difícil, né? A gente sempre oferta esse cuidado, entende o tamanho que isso é, mas aí é alguém ali que tu tem vínculo, que tu foi no casamento, que tu viu casar, que tu viu os filhos nascerem. Então, naquele momento, acho que foi a primeira situação em que eu me vi completamente impotente, mesmo ensinando para todo mundo quando eu dou aula, que a impotência é algo que a gente carrega na mochila, né?
Então, eu acho... Não sei se foi o mais difícil, porque todos foram tão difíceis quanto, mas essa sensação de entender que, de repente, eu não queria mais fazer aquilo foi essa última ocorrência que a gente teve aqui. Em algum momento ela pega a gente, né? Sim. É verdade. Em algum evento pega a gente de uma forma diferente. E é natural, né? Porque a gente, por mais forte que seja... Por mais preparado, né, Por mais Márcio? preparado, Então, por mais que estudou, né, a gente tem... Não adianta, né? O Jung sempre diz, né? Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, assim, a humana Melissa vai junto com a psicóloga o tempo todo. A gente traz um pouquinho dessa questão da enchente que teve aqui no Vale, no estado todo, para o negócio, né? De que forma vocês foram impactados lá Na empresa? Na empresa. Assim... a empresa é um pouco mais no alto, a água não chegou, né? Claro que a cidade ficou isolada, né? Por conta da queda da ponte ali do Rio Forqueta. A gente ficou uns 8 dias sem luz, sem energia. Só que a produção de chocolates, ela requer 100% do tempo refrigeração, né? Porque o chocolate ele fica líquido nos dutos. E para esse tipo de ocorrência a gente tem geradores que a gente liga a diesel, só que também não tinha diesel. Quem nos socorreu na época ali foi os nossos vizinhos ali da Vale Log, que por ocasião desse bloqueio, né, o caminhão com o diesel ficou ali dentro da unidade deles. E daí eu conversei com o seu Adelar lá, nosso colega também lá do APL, e ele prontamente nos ajudou, nos socorreu ali de diesel. Uns 8 dias a gente ficou buscando diesel com ele ali para manter a fábrica ligada, né, porque não dá para desligar da tomada uma fábrica de chocolate, senão tu ia ter uma perda gigantesca. Mas realmente operar mesmo, a gente ficou sem esse período aí. Depois, claro, tivemos vários problemas logísticos, né, assim, que impediram de a gente operar em situação normal de temperatura e pressão. Mas ela estava falando isso e eu acho que tem uma conexão com também o efeito psicossocial que isso ocasionou, né, no Vale aqui. Eu acho que isso até vem muito, assim, agora a gente está falando de NR1 também, eu acho que é uma coisa que a gente sentiu muito, assim. Existem indicadores dentro de uma fábrica que tu sabe que as pessoas estão doentes, entre aspas, né, assim, começa a acontecer incidência de segurança e a gente começou a fazer toda uma campanha lá para trazer, para tentar entender, ouvir, né, eu acho que é muito importante isso, né. Nós, como gestores, temos que ser sempre bons ouvintes, né? E a gente se deparou com esse tipo de problema, assim, o efeito que... No Vale também a gente teve, acho que um êxodo também, porque a gente tinha um perfil de profissional que às vezes tinha um vínculo até às vezes muito frágil, assim, com a região, né? Às vezes famílias que vinham trabalhar de outras regiões... E às vezes esse profissional ele tinha o emprego dele ali, a família, às vezes morava numa casa que estava num risco da água chegar e de fato em 24 ela chegou. Acaba que esse vínculo que essa pessoa tinha com a cidade ele se dissipa e daí ele faz uma reflexão e diz, olha, eu vou voltar lá para minha terra natal ou vou voltar para uma outra região que não tem esse tipo de problema. Então a gente sentiu isso, né? Acho que agora está começando de novo. Arroio do Meio, principalmente, teve um déficit de 800 moradias, né? Isso não é pouco, é bastante. Existem bairros mais ribeirinhos ali que deixaram praticamente de existir, né? Sim, então, diferente de Porto Alegre, que a água subiu bastante, ficou mais tempo. Mas ela foi subindo gradativamente aqui, simplesmente as áreas de arraste ali. Assim como ela desceu, né? Porque o que acontece é isso. Aqui a água passou. Exato. Né? Ela levou. E lá em Porto Alegre, não, ela subiu e desceu. E a gente teve impacto, assim, muito, até intangíveis, assim, que é difícil de medir por conta disso, né? Mas a gente está retomando. Eu acho que tem que... o Vale do Taquari é uma região muito industrializada, né? A gente fala isso sempre, de pleno emprego, assim. A gente tem até
aperta o sapato de todo mundo a questão da mão de obra, né? A gente tem dificuldade, às vezes, de contratar, abre vagas e as vagas a gente não consegue fechar as vagas. A gente brinca que a gente tá quase atacando as pessoas na 130 ali e botando para dentro para trabalhar, né, cara? Mas isso é um pouco... um pouco isso do Vale, né? Eu acho que por ser uma região muito industrializada, as indústrias principalmente concorrem atrás desses profissionais aí. Por acaso, ontem eu estava vindo um programa de um humorista, e eu acho que ele se define como peão de fábrica. Eu acho que eu sigo esse cara. Então peão. Ele faz aquelas... Lá do Paraná, acho que ele é. Ele faz as perguntas pro pessoal do auditório, né? Qual é o teu nome? O que tu faz, né? Então, se a do RH já é um outro nível. Se trabalha na Randon, é um nível acima. O peão, nível isso. premium. E aí tinha um que era de uma... eu não me lembro se era da Seara ou se era pessoal que trabalha com abate de animais e coisa e tal, né? E aí ele brincou. Não, mas na Seara, se alguém passar na frente da fábrica, eles resgatam ele para dentro para trabalhar porque não tem mão de obra. Tem isso também, né? A gente fala muito assim que o próprio produto que a gente fabrica, as pessoas têm um carinho especial, né? E mal ou bem isso é uma marca que atrai, né? Para profissionais, é uma marca empregadora, né? A gente tenta fortalecer isso, porque não adianta também tu só... os caras passam na frente da fábrica, eu queria trabalhar ali, e daí chega ali, às vezes não tem um ambiente tão legal, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande de reter essas pessoas, né? Principalmente se são profissionais bons. Às vezes o ciclo acaba e isso pode acontecer, né? Por que eu trouxe isso? Muito em função também do que a gente vive com a mão de obra hoje em dia. Essa mudança que vem, ela é uma mudança que deve ficar, né? O que vocês entendem que é pela qualificação das pessoas ser um pouco maior, e aí não tem mais aquela mão de obra um pouco mais barata, entre aspas, que não era tão qualificada, né? Enfim... Eu acho que os empregadores eles vão ter que se reinventar, né? Sim. Já estão. A gente tem que repensar, assim, ressignificar a questão da atração, como eu estava falando antes, né? De atrair essas gerações, principalmente novas agora, né? Que estão pensando diferente e o pior assim, para uma empresa, eu acho que assim, um modelo de gestão é tu te fechar para isso, tu dizer, mas não adianta, essa geração não quer, os caras não querem nada com nada. Eu acho que tá errado. Eu acho que a gente tem que entender o que eles querem, né? Eu acho que essas gerações novas, elas têm muito potencial. Às vezes a gente vai ter que trabalhar com imediatismo, a gente vai ter que trabalhar com expectativas, né? Com frustrações, e eles estão vindo, às vezes, com pouca paciência para isso, né? Mas não sei se tu sente isso também. Sim, acho que foi uma geração construída em cima disso, assim, né? A gente teve que, então, aprender e entender a tecnologia, né? E pensar diferente deles que já se construíram nisso, né? Mas eu puxando brasa para o meu assado de novo, né? Fico pensando assim que isso é uma coisa, duas coisas que eu vi desde o início aqui, né? Eu tenho pacientes na clínica, empresários, então empreendedores das mais diversas categorias, né? E essa é uma queixa contínua, assim, né? Então eu tenho diferentes áreas, então alimentação, restaurante, loja, estética, grandes lojas, fábricas, né? E é uma queixa geral, né? Por quê? Porque tem essa coisa do imediatismo, tem essa coisa de não quererem trabalhar no final de semana, tem a de não estarem satisfeitos, né? Eu, sinceramente, acho que essa função da NR1, ela também vem para falar disso, porque quando a gente fala de preparação e de prevenção, a gente também está falando de cuidado. Com certeza. Então, eu acho que os programas de incentivo, eles precisam ser, sim,
mais sedutores e mais produtivos, né? Porque quanto mais a gente puder colocar eles nesse contexto de entender que vale a pena eles estarem dentro daquela empresa e dos riscos que são diminuídos e do autocuidado que vai ter sendo promovido, né, para a produtividade, eu acho que eles vão ter um olhar diferente, porque eles estão falando uma linguagem diferente do que a minha geração falou. Né? Eu fui criada numa geração onde a gente precisava dar o máximo o tempo todo. Claro. Né? E foi uma geração adoecida, é uma geração adoecida. É uma geração que hoje a gente pega no consultório de mulheres que acham que tem que terem jornada triplas e de homens que entraram também nesse contexto, que estão fora de casa, mas que quando estão dentro de casa querem ser os pais instagramáveis, querem estar sempre viajando para fora, querem estar proporcionando... Então, assim, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas, para serem, tem que terem essa autoimagem. Então, eu acho que está tudo no mesmo saco, sabe? Eu acho que a gente está pensando num olhar de que como que a gente está vendo essa nova sociedade. Então, eu prezo que, sim, que a saúde mental ela precisa ser fomentada sempre em todos os ambientes de trabalho para mostrar para as pessoas que é uma troca. Com certeza. Né? E que as relações elas são todas feitas assim, nas empresas como nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos emocionais. É um contrato, né? Porque... onde tu tem entregas e tu tem direitos também. Exatamente, né? Que todo mundo para receber tem que estar dando também, né? Que não existe uma ordem, só não uma via de uma mão só, uma via de mão dupla. Então eu acho que a gente tem olhado para isso, mas o jovem ele precisa entender que o que a gente facilitou para eles, eles precisam devolver com aquilo que eles aprenderam também do que a gente construiu antes, né? Porque a gente abriu muitos caminhos para essa geração. Exato. A gente tem assim muitos projetos assim de estratégias assim voltadas a entender esse perfil do futuro profissional ali, aquele aluno ali de ensino médio que está saindo. Porque realmente mudou, né? Tu teve a oportunidade de conhecer a nossa fábrica lá, é uma fábrica muito autônoma. Eu acho que aquela na mesma visita até a gente estava com o pessoal do Senai lá, o nosso colega lá do Talarico, acho que é. Não, talarico. Eu sempre confundo o Talarico com o do SESI, que é o outro colega lá, mas ele conversou um pouco comigo sobre isso e ele disse, cara, eu não sabia que vocês tinham tanta tecnologia embarcada aqui. Daqui a pouco a gente vai ter que rever a aula para os cursos que a gente tem hoje, daqui a pouco eles precisam ser revistos, né? E um pouco é isso, às vezes aquele jovem que tá pronto, às vezes, né, vai pro mercado de trabalho com uma ideia, às vezes, errada do que é uma indústria, né? Tipo, o cara acha que vai ficar ali, que nem o Chaplin lá, né? Mas não é mais assim. Então, às vezes pode mecânica. Tu pode construir uma carreira e a gente tem a grande dificuldade nos cargos de entrada, ou seja, aquele profissional que precisa inicialmente ali, depois que o cara entende a cultura, e a gente, pelo menos a Noig Bauer tem uma cultura muito forte, assim, uma cultura que ela tá tatuada assim na empresa. A gente trouxe isso desde a época da Vonpar, e quando ele conhece a nossa cultura, depois de um ano assim que ele tá ali, ele normalmente a gente consegue reter esse profissional, porque ele entende como é que as coisas acontecem, a velocidade que às vezes as coisas acontecem, às vezes a velocidade que as coisas acontecem dentro de uma empresa, numa carreira CLT, vamos chamar assim, é uma velocidade que às vezes não depende só de ti, de tu tá pronto, mas tu tem que estar sempre pronto. Então é isso que a gente tenta trabalhar um pouco lá com os nossos programas, mas mesmo assim é um grande desafio aí. Vocês falando, me lembrei da Grazi do Pipocano, que ela esteve aqui conosco, ela falou que as empresas no futuro vão ter que se adaptar. Quando vir o funcionário para a vaga, tu vai perguntar, como tu quer trabalhar? Quando tu quer trabalhar? Em que horário? Exato. Tá um pouco assim, cara. E tu sabe que tu falando ali, né? A gente sabe o Arroio do Meio, hoje Lajeado é uma cidade assim, né? Muito dinheiro, status. Arroio do Meio tem muita gente com dinheiro, mas a gente já sabe que é uma cidade um pouco mais humilde. Sim. Mas quando tu vem em questão de fábrica, né? Tu vê questão de arrecadação, tem grandes empresas ali. Tem grandes maior, empresas, né? O PIB de Arroio do Meio é maior do que de Lajeado. Exato. E tu passa assim, quando tu vai ali tu passa
costeando, né? Onde o rio passou. É verdade? Não, só. Tu vê as empresas. A gente atingiu 2 empresas da cidade, 3 empresas do Vale atingiram o primeiro bi no final do ano agora. Foram a Fruc, aqui de Lajeado, que nasceu em Arroio do Meio também, né? E nós e a Giransol, né? O nosso colega lá do Gilmar Bocho, que tá lá. Também, então é um PIB per capita de primeiro mundo, assim, pensar. São 22 mil habitantes ali. E daí tu vê assim, né? Tu começa a passar na frente das indústrias, tu vê ali aqueles quase outdoor, contrata-se, precisamos de gente. É difícil, e tu tá tendo a dificuldade, né? Tu sabe que, assim, é difícil, mas eu acho tão bacana isso, porque talvez pela minha essência, né? Eu vim lá das grotas, morava no meio do mato, não tinha energia elétrica, nem água encanada até 14 anos de idade, né? Então eu vim para a cidade, eu e a minha família, meus pais, né? Em busca de alguma oportunidade melhor de vida, e, enfim, né? Então eu passei todo esse processo de dificuldade de tempo para estudar, de adaptação para estudar, de ter que trabalhar das 2h48 até as 10h11 da noite. Aí tu pega um ônibus no final do turno, aí tu dá a volta lá por Cruzeiro do Sul, beira do Rio, aí chega em casa meia-noite, de manhã tem que sair para estudar. E assim, eu não aguentei com 16 anos, então, e aí eu tive que priorizar o trabalho. E de certa forma eu não fico feliz com a falta de mão de obra, mas que as pessoas também elas estão se qualificando mais, elas estão estudando mais, né? E as indústrias também, né? Sim, elas se complementam. E é um processo que eu acho que é bacana, né? Porque essas pessoas elas estão tendo uma renda maior também, uma qualidade de vida maior. Né? Sabe que o ano passado eu fiz um serviço para a Unicasa, né? E que ali na Unicasa são 3 empresas, né, juntas. E eu fui para falar da questão da saúde mental dos funcionários, então tinha sido pós-enchente, e aí eles estavam com uma questão ocupacional que era a questão do vício em jogo. E aí, então, isso, né? Eu fui levar... Porque quando eu vim para o Vale, tinha muito essa questão da cultura alemã, né, do pessoal ser muito trabalhador e não ter tempo para sentir. Né? Então, e agora a gente falando disso, desse olhar, assim, então o que acontece? O Vale, ele tem um histórico de que as pessoas não podem sentir, né? Então não tem tempo para o sofrimento, não tem tempo porque precisam trabalhar, precisam reconstruir, e o histórico do alemão é esse, das enchentes é esse também. A gente precisa botar em pé de volta, a gente precisa limpar, a gente precisa reconstruir. E aí a gente vê justamente esse lugar de que as pessoas não estão olhando para dentro e não estão olhando para o todo. E aí é isso, né? Nessa função de uma geração que antecede essa geração, que é uma geração que não pode parar, que precisa trabalhar, a gente está lidando com uma geração que quer só sentir. Então, quando que a gente chega nesse diálogo, quando que a gente acha esse meio termo? A gente psicoeduca. É o que vocês estão falando sobre fazer nas empresas. Então, a psicoeducação é um recurso que a gente tem agora, né? Mais do que avaliar os danos, é a gente continuar psicoeducando para essa compreensão de como a gente pode fazer esse novo mundo acontecer dentro de uma realidade que não é mais a mesma, né? Essa nova legislação, a NR1, ela vem para auxiliar nesse contexto? Também. Como é que ela vem para fazer... Se quiserem falar um pouquinho sobre ela. Eu tenho alguns amigos e coisas e empresas que falam muito disso e que estão preocupados também, né? O que isso vai impactar, inclusive financeiramente, dentro das empresas para a implementação disso. Né? E na realidade, assim, sabe que a gente usa muito os dados, então, né, das crises. Cada um real economizado em prevenção são R$7 gastos em resposta. Então, isso serve para a cultura como um todo. Né? Então, a NR1 ela vem para compor esse escopo. Né? Que primeiro ela começa com essa avaliação, então, psicossocial dos trabalhadores e da empresa, como se fosse um diagnóstico, um mapeamento, né, de quais são as questões mais relevantes ali dentro e como a gente pode trabalhar nessa psicoeducação para esse cuidado. E daí o governo, então,
quando lançou toda essa questão que antes era maio e agora prorrogou, né, de novo, mas ela também trouxe a questão dos selos, né? Então, se cada indústria que tivesse esse investimento na saúde mental e no cuidado dos trabalhadores ia, então, colecionar esses selos que ia, então, atingir uma categoria, né, da empresa que cuida, da empresa que oferece esse espaço para o trabalhador. Eu acho que é imprescindível a gente olhar para esse lugar, porque eu acho que, né, tanto a escassez de mão de obra como essa correria para manter o funcionário, ela está muito ligada a esse contexto de fazer aquilo que tu vem dizendo, né? O que a gente oferece a mais? O que a nossa empresa tem que o funcionário vai querer ficar? Como que a gente enxerga esse funcionário como um número? Por isso que a gente estava falando da laranja mecânica, né? Ou a gente está dando um lugar para ele para que ele possa justamente crescer e se consolidar. Não, assim. e tem muito isso, né? A gente tem que se reinventar também como gestor, porque... não é que isso não existia antes, os males, vamos chamar assim, né, de sentimento, ou né, numa categoria psicossocial, assim, eles já existiam, só que eles estavam ocultos, assim, né. Eu acho que, principalmente essas gerações que estão vindo agora, eu tenho sentido isso, assim, de o pessoal trazer o problema, assim, dizer, olha, cara, eu não estou me sentindo bem, eu tô com esse problema. E no passado, né, eu acho que a nossa geração, ela era um pouco assim, cara, aguenta no osso aí, toca e vai em frente. E não pode sentir, exato. Né? Então, eu acho que conecto muito isso que tu falou, que essa geração, ela tá vindo, botando o sentimento para fora mesmo. E, cara, não é... Aí a gente tem que... Eu acho que, no mínimo, eu não sou da área, né, que nem a Melissa, mas... Eu tô sempre... eu não tenho uma credencial para contrapor, assim. O cara tá sentindo um mal, tá... A gente vê muitas coisas que não se ouvia falar no passado, burnout, outras questões ligadas a síndrome do pânico, ansiedade. A gente não ouvia falar, cara, mas tava lá, entendeu? E eu acho que agora a gente tem que... eu acho que como gestores, a gente tem que ouvir isso. E mais que ouvir, também ter ações. Eu acho que a NR1 ela vem para dar uma empacotada nisso aí e implementar. Eu acho que não é um custo a mais, sabe? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que a prevenção sempre vai economizar, né? Porque vai reduzir atestado, vai reduzir evasão, vai reduzir tudo. E na realidade, agora eu te ouvindo, eu fiquei pensando... E acho que também a gente fala muito, né, desse cuidado assim, com a liderança, porque aí eu acho que a gente valida tudo isso, né? Esse espaço de escuta amplamente, né? Porque, com certeza. Como a gente estava falando sobre dar o que tem, né? A gente precisa cuidar dos líderes também, cuidar de quem está ali gerenciando tudo o tempo todo, porque daí eles sim parece que não têm o direito de sentir, que tem que estarem ali em prontidão o tempo todo. Às vezes a parte de uma premissa que o cara que ele vai para esse caminho de liderança, ele tem, digamos, eu uso essa tese sempre. Uma vez eu vi uma pessoa especialista falar que a gente tem um reservatório de dissonância emocional um pouco maior, assim, né? Mas ele chega uma hora que ele esgota, né? Acaba que tu tá exposto sempre no nível de estresse, e às vezes tu não pode demonstrar, porque até para não perder a moral, se não baixar a moral da tropa, né? Se tu pensa, tu olha ali, o cara que é o comandante também tá desanimado, qual o sentido eu também vou desmotivar. E, então é duro, a gente tem que ter esse reservatório, mas ele não é infinito, né? Acontece também que às vezes a gente também precisa ser ouvido, né? Sabe que eu estou muito feliz com esse nosso bate-papo, sabe por quê? Porque às vezes a gente traz dois convidados, por exemplo, aqui a gente tem alguém da psicologia, né, e tem alguém da indústria que muitas vezes os temas eles não são... Ficam paralelos, né? Isso. Não, mas tem conexão. Mas como a gente consegue... fazer com que eles se entrelacem. Então, não, com certeza. Mas quando tu ouve ele começar falando e trazendo essa linha do tempo, contando essa história, né?
essa história como tu contou mesmo, né? De qual foi o caminho de toda a empresa, como as famílias se conversaram sobre isso, como as negociações. Assim, a gente vê nos teus olhos a paixão pelo que tu está contando. Eu sou suspeito. Então, assim, eu acho que não são todos os líderes, não são todos os gestores que são líderes, né? Mas os líderes são bons gestores. E aí eles têm esse olhar sobre tudo e todos, né? Então, a gente está falando aqui... a gente não deixa de falar de vínculo, né? A gente está falando de afeto o tempo todo. Apesar de eu estar cercada de homens e de sempre parecer que os homens têm que serem mais duros, eu digo, lá em casa eu sou a única mulher também, né? São 3 homens. Então eu digo, lá em casa todo mundo é autorizado a chorar, a sentir, a falar do que sente. Porque eu entendo que é um pouco disso, né? Acho que não foi à toa que eu parei no Vale. Me sinto já parte do Vale. Acho que o Vale me acolheu de uma forma muito importante, mas é um lugar duro, porque as pessoas elas se mantêm firmes e fortes e não entendem, né, que fragilidade é diferente de fraqueza. E eu acho que é uma grande missão também estar aqui para ensinar um pouco disso, assim, né, de que sentir muito mais honroso do que vergonhoso. Com certeza. Então eu acho que a gente começa um diálogo aqui que vai terminar em bons trabalhos, em bons contatos, e eu acho que a empresa está muito bem assistida com um líder como tu. Obrigado. Não, e a gente falando um pouquinho de saúde, né, assim, a gente tem um tema, assim, né, Márcio, que a gente estava falando bastante até na nossa última reunião, que é a tal da saudabilidade, né? E a gente trabalha com um produto que ele é um produto que as pessoas têm muito carinho, mas existe assim, muitos ofensores hoje em dia, né? A gente vê aí esses tratamentos assim mais rápidos, né? Que o pessoal tá... E a gente lê muita coisa assim que o pessoal tá com isso assim de... canetas emagrecedoras e outras questões ligadas a mudanças de hábito de consumo, né? Mas a gente enxerga muito ainda o nosso produto como sendo ainda um consumo que o algoritmo dele não vai cair tão rápido assim, né? Acho que a gente não pode lutar contra as tendências, a gente estava falando um pouco disso, né? Eu sempre costumo dizer, o grande problema de qualquer coisa é o excesso. Exato. Né? Para mim, por exemplo, a pizza todo dia não dá, né? Chocolate todo dia não dá, em quantidades grandes. Mas agora um pedacinho de chocolate, um pedacinho de pizza, um pedacinho disso. E eu depois que eu descobri que quem come pizza todo dia é muito mais feliz, então... suspeito também para falar. A felicidade está aí nas coisas simples, né? Isso aí, ó, cara. Eu ouso dizer, em cima do que tu falou, que assim como o excesso, a negligência também são dois extremos, né? Isso. Então, assim... O chocolate em excesso, a pizza em excesso, como tudo em excesso, o amor em excesso também é prejudicial pela sobreproteção, pela dependência, pela codependência. Sufoca, né? Mas a negligência é do mesmo jeito. Eu não consigo imaginar a vida sem chocolate. Não consigo imaginar a vida sem pizza. Né? Não consigo imaginar a vida sem afeto. Então, vamos tentar pensar que todos podemos ajudar o outro a fazer um equilíbrio daquilo que tem para oferecer. E a gente consegue viver numa sociedade que vai ser muito mais justa e muito mais plena, né? Eu não queria, mas o Cris vai ter que encaminhar o encerramento do... Na verdade, eu acho que a gente... são duas pessoas muito inteligentes que a gente trouxe na mesa, mas a gente deveria fazer aquela pergunta, né, dentro do ramo de vocês, que hoje a tecnologia ela tem tomado conta, né? A gente sabe que na indústria hoje é automação, inteligência artificial. Eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho, antes de vocês dar um encerramento, né? Falasse um pouquinho dentro da profissão de vocês, como vocês têm enxergado, como vocês têm visto, né? Claro. A gente sabe que vai melhorar muitas coisas, mas algumas coisas talvez vão deixar de ter aquele olhar que tu estava ali falando da história, com aquele brilho no olhar, quando tu falando daquela emoção. A gente sabe que... Hoje, deixa eu até falar, hoje eu vi
um memezinho de rios, né? Daí o cara disse, dizem que a inteligência artificial vai tomar conta, daí tava o cara puxando um balde de tinta, o outro aqui, tô esperando, não vai tomar conta. Talvez vai demorar um pouquinho ali, né? Talvez robôs, né? Mas na minha opinião, assim, é um tema muito hypado, né? Assim, tá todo mundo falando disso. Só que eu acho que é um tema que ele abriu muito o leque, sabe? Hoje tem muita gente tentando monetizar isso, né? Porque, pô, tu vai pegar qualquer segmento, assim, eu trabalho com áreas de apoio, né? Áreas que em tese vão acabar, né? Que tá todo mundo falando. Mas eu não vejo isso também num algoritmo muito rápido, tá? Eu acho que, assim, com certeza, vou te dar um exemplo. Agora a gente mudou o nosso sistema operacional lá, a gente fez uma grande atualização tecnológica lá dentro da empresa e com isso vieram algumas IAs já. Por exemplo, eu tinha um profissional para lançar uma nota fiscal e agora é um robô que vai lá, né, faz o upload direto do servidor da Secretaria da Fazenda e traz aquela nota para dentro do meu sistema. Mas aquele profissional não desliguei ele, porque eu preciso que ele me entregue um conteúdo analítico que hoje ainda a IA não entrega. Uhum. Então, eu acho que muito na linha até que a gente estava falando antes, a automação está trazendo uma necessidade das pessoas se qualificarem. Eu acho que a inteligência artificial, cara, na minha opinião, ela vai trazer um impulsionamento para as pessoas também se qualificarem ainda mais. Né? Não que tu vai concorrer com uma máquina, tu não vai ganhar. Mas eu acho que tem conteúdos analíticos que a gente ainda, por um bom tempo, a gente vai precisar do ser humano. Eu acho que o progresso ele vem acontecendo e a gente vem vendo ele acontecer, né? Eu sempre brinco assim, eu me lembro quando se comprou o primeiro telefone sem fio lá em casa, que era uma coisa que tu podia andar pela casa falando no telefone, né? Então assim, e que nem era celular ainda, né? Sim. Então eu acho que a gente começa a pensar vendo por esse viés. Eu acho que sempre o humano vai ter que existir, né? Eu acredito que tem, assim como a gente viu a internet acontecer e chegar como uma resolução para tudo, e a gente entendeu em um certo momento que ela não era essa resolução para tudo, né, no progresso que a gente foi acontecendo. Eu particularmente falo que meu marido sempre diz que eu nunca vou deixar de ter trabalho, porque realmente muito mais do que a escuta que eu oferto, né, que é o tipo de profissão que eu tenho oferta, eu acho que é o espaço, é o setting, é o cuidado, é o acolhimento, né? Então, eu acho que toda vez que a gente pensar que o que a gente tem para ofertar vem antes do conhecimento, né, mas vem de como a gente entrega isso que a gente tem para ofertar. Vai ser orgânico sempre. Então, já houveram complicações, né? Estão proibindo as IAs de algumas coisas, porque a gente já sabe, vocês já devem ter visto, né, as notícias e as coisas que andaram acontecendo. Mas eu entendo que muitas vezes, como nos desastres, pouco eu falo. Eu só permaneço. A minha presença é o cuidado necessário naquele momento. Então, quando o que eu tenho para ofertar vai muito além do que o outro tem para ouvir, né? Mas só o fato de eu permanecer, a pessoa entender que eu estou lá por ela e para ela integralmente, não vai ter IA que substitua isso. Né? Então, enquanto eu resolver trabalhar, ainda tenho um tempo para aposentadoria, eu acho que a IA não vai me invadir o espaço, não. Isso aí. Muito bem. A gente tem o hábito, né? Vamos falar assim, de que a gente... Em algum momento, talvez faltou alguma pergunta que vocês gostariam de responder. Então, começar pelo senhor, então. Uma pergunta que a gente não te fez, talvez que tu gostaria de responder, que tivesse abordado um pouco mais. Qual que é o meu sabor de pizza preferido? Qual é o meu sabor de pizza? A portuguesa do Chef Leon. Olha aí. O Valério também gosta de português. Eu preciso experimentar vários para entender, porque eu estou meio em dúvida ainda. Né? Não, mas eu gosto de falar de negócio, né? Se a gente tivesse mais 2 horas aqui, eu sou apaixonado realmente pelo que eu faço e assim, uma pergunta que eu gostaria de responder, mas não tenho como, é se a economia realmente o consumo vai voltar. A gente está sentindo, assim, muito
tem um ponto de interrogação, na minha opinião, assim, né? A gente tem um período agora que é a Páscoa, que nem a gente falou, os produtos já estão na prateleira, só que existe um grande ponto de interrogação aí se realmente eles vão girar e a gente está vivendo um ano que é um ano de eleição, tem muita coisa acontecendo, muita insegurança, guerras que trazem custos aí, né, para consequências para o negócio, mas a gente está acreditando assim que vai ser um ano bom. Eu acho que, mas eu realmente tenho essa dúvida, né? É uma dúvida que é uma pergunta que eu mesmo não sei responder. Assim, eu acho que se a economia vai voltar a girar, a gente sente isso, que ainda o ano tá um pouco devagar, assim, nesse aspecto. Não sei se também tem esse sentimento. A gente tem esse sentimento e vive na pele isso. Por exemplo, eu tenho as pizzarias e é visível os 2 últimos meses, assim, foi... Sim. Apesar de que no nosso caso ali, até o pessoal do marketing traz informações, às vezes, assim, como a gente é uma marca que nos mercados onde a gente quer crescer, como eu falei antes, né, região sudeste, São Paulo, onde a gente não é tão conhecido, mas aquele pilar que eu falei antes do preço ser atrativo, ele também vale para lá, né? Sim. Então acontece que em períodos que a economia está um pouco mais retraída, a gente cresce também. Porque aquele pai de família que vai lá para comprar as suas coisas de primeira necessidade, digamos, a sua cesta básica, se numa economia retraída, ele está sobrando menos dinheiro para ele. E ele vai, nesse momento, ele aposta em marcas que ele não conhece. Porque ele vai chegar lá e vai olhar, pô, tem um Nestlé aqui, tá R$7 essa barra, mas subiu, né? Pô, o chocolate subiu pra caramba também. Só que tem esse laranja aqui, que eu não sei nem falar o nome, mas eu vou... Pô, tá 5. É o que tá sobrando, eu vou levar esse aqui pras crianças, né? E quando ele prova o nosso produto, daí vai aquele outro pilar que eu falei antes pra vocês, a qualidade. Ele vai entregar mais qualidade. Não é eu que tô falando, os caras já fizeram um teste cego. Ele vai entregar mais qualidade que os grandes players. Esse, por exemplo, ele é incrível. O preto com branco? Muito. E então é isso, né? Daí acontece um fenômeno que é o seguinte: aquele cara que não conhecia a minha marca, ele teve uma opção e ele vai fidelizar. Vai passar a consumir. Na próxima ele vai dizer, não, deixa eu ver aquele laranja lá que era bom. O mercado deu uma brecha para te poder entrar. Exato. Então a gente é aquele negócio de pegar o limão e fazer uma limonada, né? Então, em vezes, quando tem recessão, a economia um pouco mais andando de lado, assim, a gente tenta crescer, porque a gente... É como você fala, a gente tem, do mercado paulista, a gente tem 2%. Agora, se a gente tiver 5% lá, a gente quase tem que fazer outra fábrica. Porque é muito. Muito bem. E você? Eu fiquei pensando agora, e aí eu não sei nem se é uma pergunta, mas eu sei o que eu preciso dizer para vocês, né? É o que a gente vem tentando mostrar o tempo todo, assim. Porque parece que cuidar da saúde mental é uma luxúria, né? Ou é algo supérfluo. Então, assim, todo mundo vai todo ano no médico, todo mundo vai todo ano no dentista, todo mundo está pagando a mensalidade da academia, todo mundo está fazendo todas essas coisas que, então, são dessa nova geração que, né, que consome menos álcool, menos açúcar. Mas eu costumo dizer que se as pessoas entendessem que 80% das doenças, elas têm um fundo psicossomático e elas começam, né, de dentro para fora, e se elas entendessem que cuidar da mente e do coração evitaria muitos outros danos vinculares, afetivos e, né, farmacológicos, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma geração que é muito mais doente, não só fisiologicamente, mas mentalmente. A gente tem, por exemplo, aqui no Vale, um alto consumo de ansiolíticos e antidepressivos, né? E isso é histórico, justamente por aquilo que eu disse para vocês. É muito mais fácil a gente tomar um comprimidinho do que a gente sentir e falar sobre o que a gente sente. Então, eu acho que a pergunta que eu gostaria que me fizessem é quando as pessoas vão entenderem que, se cuidarem da sua saúde mental, não vão precisar de muitos outros cuidados adiante, porque vão estar bem consigo e vão estar olhando para dentro para depois ver o que está ali fora, né? Então, eu acho que o meu alerta é esse, assim, que a gente possa olhar mais para dentro, que a gente possa viver mais de afetos e mais de cuidados integralmente, né? Que a gente possa criar novos vínculos, novos laços e construir novas pontes. Né? Já aí, conexões, né? Melissa Couto,
Arno Vargas, muitíssimo obrigado. Desta forma, a gente encerra o nosso 19º episódio do podcast Fatia do Futuro. De novo, curta, compartilha, faz o joinha lá, Cris. Tchau!